como qualquer outra pessoa, deve ter muitas aqui que já passaram por um curso de artes visuais. Eu entrei com toda a inocência e todas as ilusões que você haveria de esperar, e todas elas foram desconstruídas com o tempo. O que é uma coisa muito boa, porque me deu a oportunidade de pensar sempre no conhecimento como uma coisa dinâmica, uma coisa que não se constrói tanto como uma pilha, na qual você vai acrescentando coisas e preservando tudo que está embaixo, mas muito mais como, né, assim, o Deleuze falava em rizoma, e é muito apropriado, porque é tipo uma raiz de mandioca, que o conhecimento ele vai crescendo para todos os lados, e daí se ramifica, e algumas formas diferentes vão surgindo, e novos brotos, e no final das contas é uma coisa completamente diferente do que já era, mas parte da mesma busca por saber, por experimentar. Então, é só graças a essa experiência que eu tive de ter que me destruir, me reconstruir várias vezes em termos do que eu achava que sabia como estudioso de arte, como arte educador, é que eu posso hoje dar uma aula como essa. Que a arte não existe, mas é fundamental. Né? Porque quando a gente fala a respeito de arte, e a gente que já é do meio, que já é do eixo, tem o hábito, gosta de falar, arte não existe. Até porque a leitura que todo mundo no Brasil melhor é familiarizado em termos de história da arte é o Gombrich, que logo nas primeiras letras ele já fala, né, que não existe arte, existem artistas. Eu vou chegar num ponto para vocês aqui que eu vou discordar em gênero, número e grau disso, mas é importante que a gente comece daqui. E é muito comum que a gente simplesmente comece com essa afirmação: a arte não existe. A arte é aquilo que as pessoas, né, que críticos, historiadores dizem que é arte. Mas também, se a gente for usar esse critério de avaliação para se uma coisa existe ou não, tudo que vai sobrar da gente vai ser nós, como os macacos que nós somos, comendo e fazendo cocô. Se a gente for chegar nesse ponto e dizer que a arte não existe, então, a rigor, quase nada do que a gente vive e constrói as nossas vidas em cima existe. É uma coisa que tem uma frase de um filósofo contemporâneo que é que quanto mais você pensa a respeito de um problema, menos você conhece ele. E isso é algo que deveria estar na porta de todos os departamentos universitários do mundo, assim, porque às vezes a gente pensa tanto a respeito de uma questão que a gente simplesmente não consegue entrar naquela questão porque a gente passa tempo demais pensando. E é por isso que a questão é, assim, arte não existe, mas se arte não existe, quase nada existe. Então, existe certamente algo que a gente possa chamar de arte, porque é uma experiência, é um fenômeno pelo qual a gente passa, sim. E é fundamental porque, do meu ponto de vista, é a coisa mais humana que existe. A arte é a experiência, o fenômeno mais humano que existe. Eu não chamo isso daqui de apresentação, como vocês podem ver, eu classifico como um PPTema educativo por mim. Né? Um PPTema é um poema estruturado como um PowerPoint, tá? Que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Professor Dr. Wilson André Moreira Gonçalves, para aqueles que querem me conhecer via Lattes, e Tio Wilson para aqueles que querem me conhecer de qualquer outra forma. Tá? Eu gosto... Peraí. Eu gosto de começar justamente por essa imagem aqui, porque é uma pintura do Teniers, que é um barroco holandês, um pintor de gênero, assim, que fez a sua vida fazendo pinturas, não pinturas épicas, grandiosas, mas que fez a sua vida fazendo pinturas de pequena escala para um público pequeno burguês. Então, um tipo de pintor que existia muito na Holanda no século XVII. As pinturas geralmente cômicas, meio descontraídas, tá? Elas refletem bem essa coisa, essa desmistificação da arte que os holandeses do século XVII construíram, que torna tão interessante estudar o barroco holandês. Quando eu encontrei na página da Sotheby's, que estava para ser leiloada essa pintura, na verdade, foi a primeira vez que eu vi uma pintura sendo leiloada em que eles colocavam a foto da pintura e a foto da parte de trás do quadro. E isso me deu um clique tão violento. Normalmente não se coloca o fundo, né? Assim, você não coloca a parte de trás do painel.
E isso é algo que deveria ser básico, né? Porque, afinal de contas, o quadro, a pintura é uma coisa material, é um objeto feito de matérias-primas que existem. É, assim, uma forma da gente ver objetos de arte é justamente essa. Assim, uma pintura, ela é um pedaço de madeira ou um pedaço de tecido que alguém espalhou algumas coisas grudentas ali, e a gente acha, e a gente, de repente, por um passe de mágica, aquilo ganha valor para a gente. Né? Assim, então, arte existe e ao mesmo tempo não existe, porque materialmente tem um negócio ali, que tem uma reação na gente, mas ao mesmo tempo é um negócio que existe só na nossa cabeça, que faz sentido só na nossa cabeça. E isso daqui me bateu muito fundo por causa disso. Ao mesmo tempo que a gente tem de um lado a pintura com sentido e uma piadinha e tal, do outro lado a gente tem o mesmo objeto, só que cruamente material, né? Assim, a moldura e tal. Inclusive vocês vão observar que a moldura, que não aparece na foto da pintura, ela aparece só na foto da parte de trás, ela foi feita deliberadamente para deixar a pintura maior. Né? Assim, então a pintura ela é pequenininha, ela tem 21 por 16, e daí alguns anos depois, quando o proprietário passou para frente, ela recebeu uma nova moldura para ocupar mais espaço de parede, para parecer mais grandiosa. Assim, e é uma coisa que a gente nunca para pensar também, quando a gente fala a respeito de pinturas, a gente raramente reflete sobre a moldura. A gente raramente reflete sobre como as pessoas manuseiam aquele objeto e os usos que elas fazem daquele objeto. Né? A arte é uma coisa que as pessoas usam. A gente não pensa nisso. A arte não é só uma coisa que alguém fez e daí as outras pessoas interpretam. As pessoas fazem usos de obras de arte.